Olá pessoal, um abraço carinhoso, professor Júnior de Geografia. Estamos iniciando então a nossa primeira semana do PET 3, tá? Do nosso plano de estudo tutorado aí. Um abraço aí para todos os alunos do primeiro ano. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo as nossas videoaulas para que vocês possam estar desenvolvendo, se preparando. Final do ano tem o país, final do ano vai ter prova do SAS. Enfim, estamos todos juntos aí nessa jornada, tá? Então, pessoal, nessa primeira semana, o nosso tema que está sendo abordado neste material vai versar sobre a degradação dos recursos naturais, né? E aí, essa degradação ela vai se ocorrer de diversas formas, né? Antes da gente entrar propriamente dito no assunto, eu andei pesquisando aqui como é que está a situação ambiental atual dentro do território brasileiro em questão de notícias, né? Aqui vocês podem perceber, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente. Bom, aqui vocês podem perceber que a gente já tem algumas preocupações que o Congresso Nacional tem buscado algumas soluções para tentar resolver esses problemas, né? Então essa preocupação ela é iminente no Congresso Nacional. Bom, aqui nós temos a Câmara dos Deputados, né? Já tentando fazer uma discussão sobre um licenciamento ambiental para resolver alguns problemas, até para desenvolver a questão econômica, que nós sabemos hoje que o licenciamento ambiental ele é muito rigoroso e tem que ser rigoroso mesmo, né? Vamos ter outras situações aqui que a gente vai estar abordando, que é pauta também de discussões aí. Folha de São Paulo, política ambiental atual é estrago sem dimensões. Provavelmente isso aqui é uma crítica feita ao atual ministro do Meio Ambiente, muito pesado, né? Porque parece que ele de meio ambiente ele está completamente perdido, né? Então nós vamos perceber que vai ter várias reportagens recentes, né? 9 horas, Política Estadão, emergência ambiental, tem a questão da Amazônia, são vários problemas que a gente está vendo aí que está acontecendo e que é assunto, né? Em todo o cenário nacional. São várias reportagens, vocês podem estar pesquisando, tá? Por quê? Porque é um assunto de grande relevância, é um assunto muito importante e não tenho dúvida que estará presente aí, né, para quem for fazer o Enem, vocês com experiência, os alunos do terceiro ano, provavelmente aí é um tema fortíssimo, né, para ser explorado na redação do Enem. Bom, então sobre esses desastres ambientais que vai estar versando aí, praticamente o material ele vai basear nos desastres ocorridos nas bacias hidrográficas brasileiras. A gente não vai falar todos os desastres, pessoal, porque o Brasil ele é campeão em desastres de todos os segmentos. Então na área ambiental então nem se fala, né? Se a gente fazer aqui uma linha de tempo sobre o que já aconteceu, nós vamos ver, vamos tentar lembrar alguns aqui. Vamos pegar, assim, pelo menos os mais importantes, né? A gente pode lembrar aí da bacia de Campos, lá no estado do Rio de Janeiro, derramamento de petróleo no ano de 2011, vocês lembram? Derramou mais de 3.000 barris de petróleo. A empresa Chevron, que era associada à Petrobras, a Petrobras teve que pagar uma multa milionária, né, sobre esse desastre ambiental. Tivemos outros também que causaram por poluição na atmosfera, aquele caso de Cubatão na década de 80, muitos de vocês não eram nem nascidos ainda, né? Foi a liberação de um gás venenoso que contaminou o solo, contaminou os recursos hídricos, contaminou a atmosfera, prejudicou a população de Cubatão na época, etc. Lembra daquele caso muito famoso que contaminou também várias pessoas, contaminou grande parte da cidade de Goiânia, que foi o caso lá do Césio 137, que o pessoal achou lá a máquina de raio-x, né? Foi abandonada, né? Provavelmente por uma unidade hospitalar. No ano 2000, aquela tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? As pessoas, por ocupação irregular, né? Infelizmente, isso ainda acontece, né? No quinto maior país em área territorial do planeta, nós temos pessoas que procuram essas áreas impróprias, irregulares para estar morando. Não é culpa delas, é uma situação social que o governo deveria resolver, né? Que foi o deslizamento de terras lá em Nova Friburgo,
no ano de 2011. Bom, outros acontecimentos que a gente pode estar falando aqui para vocês são vários, enfim, a gente está lembrando de alguns aqui que está vindo à memória agora, o vazamento da lama tóxica lá em Cataguases, né, no estado de Minas Gerais, lá na cidade de Cataguases, no ano de 2007, o rompimento de mais uma barragem. Por falar nisso, nós vamos estar abordando, né, 2 barragens com relação aos desastres ambientais que ocorreram no estado de Minas Gerais como degradação desses recursos naturais. Para tal, tem essa charge aqui que eu coloquei para vocês, para que a gente possa debruçar sobre essa imagem, né? Aqui nós vamos ter aqui do nosso lado esquerdo, né, falando assim, enquanto isso em Brumadinho. Aqui nós vamos ter então, estou passando o mouse aqui em cima, nós vamos ter aqui a imagem, né, de pessoas que foram vitimadas pela lama, né, que oriunda do rompimento da barragem, residências, os carros aqui, né? E aqui nós vamos ter esses 2 senhores representando quem? Representando a empresa, representando o mundo do negócio, né? Por que eles estão representando? Olha o cifrão aqui nas costas deles, né? E aí esse senhor vira para ele e fala, devemos chamar os bombeiros? E aí o outro fala, primeiro para os nossos advogados, ou seja, vamos preocupar primeiro com a nossa situação, né? Essa situação aqui provavelmente é uma situação financeira, vamos ver o que a gente pode resolver aqui e depois nós vamos preocupar com as pessoas. É uma charge crítica, né, em relação ao acidente ocorrido em Brumadinho, né? Um acidente que ficou famoso de maneira internacional. É o nosso principal desastre ambiental, para não falar ainda em questão de mortes que ocorreu, né? E aí vem aquela perguntinha chave, é um desastre? É um crime? Né? E aí eu deixo isso para que vocês possam, no decorrer dessa videoaula, vocês tirar as suas conclusões. Apesar do que o material ele traz uma degradação de recursos naturais, nós vamos focar nesta caminhada, porque ali houve uma grande devastação dos recursos naturais daquela localidade, né? A questão do rio, a questão das matas ciliares, a questão da própria população ribeirinha daquela localidade, etc. Tá? Aqui nós temos então o momento exato do rompimento da barragem Mariana, né? Essa estrutura que vocês estão percebendo aqui, tudo isso aqui veio abaixo e formando essa onda aqui gigantesca de resíduos de minério, que foram extraídos através da atividade mineradora da empresa Vale, né? Vale S.A. Antigamente chamava Vale do Rio Doce, agora ela chama Vale S.A. Aqui nós vamos ter então o percurso como essa lama ela percorreu, né? Aqui está localizada a cidade de Brumadinho, o epicentro do incidente foi aqui. Percebe que todas essas cidades que são margeadas pelo rio foram afetadas, né? Essa lama ela percorreu a aproximadamente 150 quilômetros em cima do rio Paraopeba, né? Dentro do rio Paraopeba, né? Afetando todo esse ecossistema hídrico aqui dessa região. Então você imagine aí o tamanho da degradação ambiental que ocorreu oriundo daquele desastre ou crime, né? É uma crítica que a gente faz aqui com o fato de ocorreu então na cidade de Brumadinho, tá? A distância de onde ocorreu até o Rio São Francisco são aproximadamente 330 quilômetros até chegar no Rio São Francisco. Né? E aí ficou na época toda aquela, né? E aí vai contaminar o Velho Chico também, como é que vão fazer, como é que as populações ribeirinhas do Velho Chico vai fazer, enfim, né? Foi aquela luta tremenda para evitar um caos maior. Aqui tem uma reportagem que eu vou passar para vocês com relação ao incidente de Brumadinho, para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões, analisar um pouquinho sobre esse incidente que ocorreu, que eu volto a repetir, é um dos maiores desastres ambientais que também afetou grande parte dos nossos recursos naturais, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho. Vamos lá então. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho não exige mais um esforço de imaginação. Nesta sexta-feira, exatamente uma semana depois do desastre, surgiram imagens que documentam a tragédia. Câmeras instaladas em equipamentos da Vale
registraram o colapso da barragem e o avanço avassalador da lama sobre pessoas, sobre construções, sobre veículos. O relógio da câmera marcava 12h, 28 minutos de sexta-feira, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama. A cena lembra a de uma implosão. O que se nota primeiro é a redução repentina do nível da terra armazenada. Em seguida, a parte de baixo do paredão se abriu e a barragem se desfez num lamaçal caudaloso. Em poucos segundos, ele avançou pela vegetação, numa onda que carregou e destruiu tudo. Com a imagem ampliada, é possível notar que, no momento do colapso, havia algumas pessoas sobre o gramado que recobria a barragem, bem no caminho da lama. O chão cedeu quando elas tentavam fugir. A maioria desapareceu da cena. Outras pessoas que estavam no canto direito da barragem aparentemente escaparam. Essa outra ampliação mostra a onda arrastando tudo e chegando às instalações da Vale. A lama atingiu galpões que ficavam no caminho. Pessoas que estavam numa estrada correram, mas acabaram soterradas. Momentos depois, é possível ver um caminhão. E a lama continuou a escoar do local onde ficava a barragem. Além da velocidade com que a lama avançou, a dimensão do tsunami impressiona. Usando como referência as pessoas que aparecem na cena, a onda parece ter uma altura 12 vezes maior, que se movia a 70 km por hora. A Vale afirmou que entregou as imagens dessa câmera às autoridades no sábado à noite e que imagens de outras câmeras foram entregues nos dias seguintes. Elas ficavam numa área chamada de zona quente, interditada inclusive para a própria Vale. É o caso dessa câmera que nós vamos mover agora. Ela estava posicionada no topo da barragem e no fundo da imagem, vamos ver, surgiu uma nuvem de fumaça. Em poucos segundos, o chão do gramado desmoronou e desapareceu, enquanto a barragem se transformava num rio de lama. Agora nós vamos ver imagens da câmera que estava perto da linha de trem e da garagem da mina. Uma nuvem de poeira no alto do vídeo apareceu atrás dos trilhos do trem. É possível observar árvores e postes caindo em sequência. O trem, que estava em movimento, parou num determinado momento. Neste destaque da imagem, aparecem pelo menos 2 pessoas. Os trabalhadores correram. Um deles caiu. Depois voltou e entrou numa picape. A cena é de puro desespero. O veículo se movimenta ora para um lado, ora para outro. É claramente uma situação em que não se vê uma saída. Ela não existe. E a lama invadindo o canteiro. Surgiu em cena também uma retroescavadeira. O operador tentava escapar da onda de resíduos e ainda dos vagões, que a essa altura eram arremessados para fora dos trilhos. E a onda encobriu todo o canteiro, atingindo a picape e a retroescavadeira. Do momento em que a nuvem de poeira aparece até a lama engolir os veículos e o prédio,
o relógio da câmera marcou 77 segundos. Esse mapa mostra de onde as imagens foram gravadas. A câmera estava na esteira de minérios, no canto esquerdo. O prédio da garagem, onde estavam os trabalhadores, ficava do outro lado. Bom, pessoal, então aí nós temos, né, as imagens, né, do fato ocorrido, né, na cidade de Brumadinho. Infelizmente vitimou aí centenas de pessoas nesse desastre muito grande, né. É claro que houve, né, todo vamos dizer assim, houve todo um dano ambiental, né? Mas só que neste momento não dá nem para a gente falar propriamente dos danos com relação a fazer um paralelo com as pessoas, né? Porque o dano ambiental mais cedo ou mais tarde nós vamos conseguir recuperar, mas a vida das pessoas nós não vamos conseguir recuperar. E aí, né, vem o questionamento, né? É um desastre? É um crime ambiental, né? E por aí vai. Trazendo então para dentro do texto do nosso matéria, que fala sobre a degradação dos recursos naturais, então ali nós percebemos várias ações de destruição dos recursos naturais, do rio, das matas ciliares, da própria vegetação, a contaminação do solo, a contaminação dos recursos hídricos, do lençol freático, né? Estamos falando de minerais pesados e etc. Né? Essa charge aqui foi uma crítica logo após aconteceu, né, esse incidente, né? Aqui nesse símbolo verde, esse aqui é o símbolo da Vale, né, da Vale S.A. Essa companhia bilionária, né, que explora aí o solo brasileiro. Você tem ideia, hoje a Vale em torno de 455 bilhões de reais, né? Tem um valor de mercado de mais de 320 bilhões de reais. Só no primeiro trimestre de 2020 a Vale já lucrou 995 milhões de reais. E aqui é outra crítica que faz ao governo, né? E aí eles conversam entre si, né? Cobrir Mariana, fazendo alusão, né, ao acidente de Mariana, com lama tóxica. E aqui o Congresso Nacional responde, né? Estou enlameando o Brasil faz tempo, viu? É uma crítica muito pesada que é feita em cima do governo, né, que fecha os olhos em vista do capital internacional, porque a Vale do Rio Doce era uma empresa brasileira, era uma empresa onde o governo federal tinha, né, a maior porcentagem das ações, ou seja, ele tinha administração, gerência sobre a empresa, né? E aí quando a empresa ela foi privatizada, ela foi vendida, né, para o capital especulativo, para os empresários, né, para quem quis investir na empresa. E aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que compra uma empresa, ele está preocupado com o lucro ou com a segurança com que aquela atividade exerce suas funções? Evidentemente que vai estar preocupado com o lucro, né? Duvido muito se a Vale tivesse ainda sobre o domínio do governo, esse incidente teria acontecido, né? Aí eu vou abrir até um leque para a gente falar um pouquinho sobre a questão do servidor efetivo, né? Porque uma vez a Vale, sendo a empresa mesmo de economia mista, mas de posse das maiores ações do governo federal, por sua vez, todos os servidores eram servidores concursados, né? E o servidor concursado ele tem a prerrogativa de barrar qualquer ação de qualquer gerência que esteja fora das normas legais, né? E aí teria, claro, que salvado várias vidas. Não vamos entrar no mérito dessa matéria, né? Porque isso aí vocês vão estudar isso no segundo ano, que são as privatizações, tá? É uma parceria entre público, privado e etc. Bacana? Bom, aqui então nós temos então aqui já é o incidente de Mariana, né? Esse incidente aqui ele ocorreu em 5 de novembro de 2015. Percebe-se aí que nós estamos falando aí do tão falado subdistrito, né, de Bento Rodrigues.
ficou praticamente dizimado aí, né? Imagina que lá atrás nós vamos ter aqui, ó, o leito do rio passava por aqui, né? E o mar de lama veio, destruiu tudo, destruiu o leito de rio, destruiu o rio, destruiu a comunidade, destruiu as matas que tinha aqui, enfim, né? Mas um grande desastre aí, que também trouxe uma degradação ambiental muito grande nesse sentido, tá? Aqui é o percurso, né, onde esse mar de lama ocorreu vários desastres ambientais, né? Vamos falar aqui propriamente do próprio Rio Doce, né, que ficou completamente contaminado. Essas cidades, essas comunidades, essa população ribeirinha, né, que vivia em virtude, grande parte dela vivia em virtude do rio, ficou prejudicada, né? Aqui você vai perceber que além do rio, a lama ainda adentrou para as questões aqui das matas ciliares, toda essa área aqui onde está aqui, onde está com a tonalidade um vermelho mais claro, né, um rosa um pouquinho mais escuro, enfim, são os distritos afetados, né? Aqui o início da barragem, logo aqui, e as principais sedes afetadas aqui desses distritos, cidades, enfim, e seus respectivos quantitativos populacionais distribuídos ao longo do canal. Então, o incidente aconteceu em Mariana, atravessou grande parte do estado de Minas Gerais, chegando a ter no estado do Espírito Santo, né, chegando em Colatina, Linhares, tive a oportunidade já de conhecer Colatina e Linhares. São cidades até bem desenvolvidas, né? Até chegar no Oceano Atlântico. Então percebe-se que a lama de Mariana também teve uma degradação ambiental bastante significativa nesse sentido. Vamos ver um pouquinho então aqui sobre o incidente de Mariana. Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. O povoado de Bento Rodrigues foi praticamente destruído. As informações ainda são desencontradas, mas pelo menos uma morte foi confirmada e há vários desaparecidos. As imagens são de um cinegrafista amador. A lama tomou conta da região e arrastou carros e casas, deixando um rastro de destruição. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde no município de Mariana, interior de Minas Gerais. A barragem de rejeitos da mineradora Samarco se rompeu e a lama desceu, passando por quilômetros dentre as matas até chegar ao subdistrito de Bento Rodrigues, onde moram cerca de 600 pessoas. O povoado ficou totalmente alagado e ainda há risco de desabamento. Em nota, a mineradora Samarco informou que ainda não é possível saber a causa nem a extensão do acidente. A empresa pediu que moradores saiam de Bento Rodrigues por questão de segurança. Então a gente viu um pouquinho aí sobre as degradações ambientais deste desastre, vamos colocar assim, ocorrido aí em Mariana, que acabou afetando toda a comunidade aí do subdistrito de Bento Rodrigues. Por que é subdistrito? Porque ele é uma das unidades menores, tá? Ele é um subdistrito do distrito de Santa Rita, localizado no município de Mariana, ok? Na época aí tinha mais ou menos 600 habitantes nesse subdistrito, uma quantidade média aí de imóveis de aproximadamente 200 imóveis que todos foram dizimados, tá? E aí eu fiz até uma chargenzinha para vocês aqui, não é bem uma charge, né? O desenho da aluna, né? Para quem tem irmãozinho pequeno em casa que gosta de desenho, sabe quem eu estou falando. E aí a aluna pergunta, eu quero saber. Ela quer saber, e não é nem uma pergunta, ela está afirmando, eu quero saber, né? Ela está afirmando isso aí. E aí, de quem é a culpa? Quem são os culpados, né, dessa degradação ambiental oriundo desses desastres ambientais, né? E aí, pessoal, eu sei que vai doer um pouco em ouvido de vocês, mas os culpados somos todos nós, não tenho dúvidas disso, tá? Vai do pequenininho ao grande. Eu estou falando, vai da população até chegar nos poderes executivos, né? Não vou aqui explicar isso aqui, porque daria uma outra aula, mas a culpa passa um pouquinho por todos nós, não tenho dúvida disso. A degradação ambiental, ela só ocorre, é claro, numa escala maior, vai ocorrer oriundo da falta de fiscalização, da falta de investimentos, da falta de acompanhamento do governo federal.
Aqui nós temos um belo exemplo, né, da falta de fiscalização, porque o processo industrial ele ainda é uma grande fonte de poluição, de degradação dos recursos naturais, né? Aqui nós vamos ter a questão do descarte impróprio do lixo industrial, que é completamente tóxico, né? A contaminação dos recursos freáticos pelos vazamentos, né? Como eu citei para vocês lá, aquele vazamento que aconteceu na bacia de Campos, né? Enfim, são vários incidentes que a gente ficar citando aqui, nós levaríamos aqui quase um ano para citar todos os acidentes ambientais que degradaram os nossos recursos naturais. Então esse modelo aqui mostra, né, o exemplo disso aqui, né? Nós vamos ter a contaminação do solo, a contaminação dos recursos hídricos, a contaminação da atmosfera. Essa contaminação, por sua vez, causa a chuva ácida, né? Prejudica aqui a vegetação que está em cima. É um ciclo vicioso, né? Um ciclo aqui que continua a ter na atualidade. E a poluição industrial, ela vai ocorrer pelo simples motivo, pessoal. Nós não temos uma consciência ambiental. Essa que é a verdade, né? Eu até já tive a oportunidade de comentar isso com outras pessoas. Quando a gente vai ao supermercado, a primeira coisa que a gente preocupa é com o preço. Se está barato, eu vou lá e compro. Mas eu não preocupo se aquele produto ele foi feito de uma forma ambiental correta, se tem um selo ambiental, se aquele resíduo, que aquela embalagem é de um material reciclado. Na verdade, nós nem gostamos da sacolinha reciclada, né? Que ela traz uma cor diferente, né? E as pessoas falam, esse material já foi utilizado. Então nós temos ainda essa falta de consciência ambiental que com certeza está nos prejudicando. Então a indústria só atua desta forma porque existem consumidores que não preocupam, né, na produção daquele produto final, que não preocupa em criar produtos ambientalmente corretos, vamos colocar assim, né? E a indústria se aproveita desse mecanismo para continuar ainda mais poluindo. Para não falar na falta de fiscalização, para não falar na corrupção dos agentes públicos, né? Já visto que a Lava Jato mostrou muito isso aí dentro do território brasileiro. Aqui é a culpa mais clássica nossa, né? Eu tenho certeza que esses lixos aqui, eles não vieram para cá, né? Aqui nós temos pneu, garrafa PET, embalagem de biscoito, garrafas, enfim, aqui nós vamos encontrar de tudo. Então a população em si, ela não cuida também para que essa degradação ambiental ela possa diminuir ao longo do tempo, e nem cobra também dos governantes, né? Essa que é a verdade, né? Aqui um exemplo disso, né? Dessa degradação ambiental. Aqui em Janaúba nós temos, né, a coleta seletiva de lixo, né? Aquela musiquinha, ô gente boa. E aí, você participa? Você faz esse processo na sua casa? Mas eu sou só uma pessoa, lá em casa é pouquinha gente, não dá. Aí você imagina, nós somos mais de 70 mil pessoas em Janaúba. No Brasil, nós somos algo em torno aí de 208 milhões de pessoas. O planeta já passou na casa dos 7 bilhões de pessoas. Existe uma estimativa que, na média, a produção de lixo diário por pessoa é de 1,5 kg de produção de resíduo por dia. Você imagina aí, 70 bilhões produzindo esse quantitativo todo santo dia, né? Logo nós vamos precisar de um planeta reserva, né? Porque nós vamos destruir o que nós estamos morando, né? Essa que é a realidade, né? O textozinho vai falar também sobre a questão do aquífero Guarani. E o que é isso, professor? Bom, o aquífero Guarani nada mais é que uma reserva hídrica que está no subsolo, tá? Grande parte desse aquífero ele está localizado dentro do território brasileiro, né? É claro que nós vamos ter outros países que vão ser beneficiados, né, por essa jazida de água, vamos colocar assim, né? O aquífero Guarani ele é muito importante porque é como se fosse a nossa reserva de água, e essa água, parte dela também está sendo contaminada. Contaminada por quê? Pela contaminação dos recursos hídricos, pelo o descarte incorreto do processo industrial, enfim, várias outras variáveis que a gente poderia estar falando aqui. Então o aquífero Guarani nada mais é que uma das maiores reservas de água subterrânea do planeta, para talvez não se falar a maior. E essa frase, use com moderação, nós temos percebendo
que ao longo do tempo o homem tem procurado cada vez mais criar perfurações, né, em busca dessas águas que estão no subsolo, né. Tem até um vídeo institucional que eu vou passar para vocês, que é da Ana, que vai explicar mais detalhadamente com imagens sobre o aquífero Guarani. Antes de passar a imagem, eu coloquei esse mapinha aqui para você ter noção do tamanho do aquífero Guarani, né? Nós vamos ter o aquífero lá também da Amazônia, né? Mas o objetivo maior aqui é a gente destacar a questão do aquífero Guarani. Você vai perceber que ele vai ter presença aqui no Uruguai e no Paraguai. Dentro do território brasileiro, ele vai percorrer o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, olha para você ver a quantidade de estados que é beneficiado por essas águas subterrâneas, né? E esse aquífero Guarani, ele atua em toda essa área em abrangência aqui. Aqui é uma estimativa, né, pessoal? Isso aqui é uma estimativa. Então, ele está presente aí em 3 países, né, de área de atuação. E também esquecendo um pouquinho da Argentina aqui embaixo, aqui, né? Então, olha a quantidade para você ver de atuação e a importância do aquífero Guarani. O sistema aquífero Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo e ocupa territórios do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu tamanho passa de 1 milhão de quilômetros quadrados e 70% de sua extensão está distribuída pelos subsolos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. O volume total estimado do Guarani é de 33.051 quilômetros cúbicos, o que corresponde a 33 trilhões de litros de água. Com a reserva explotável do aquífero, seria possível abastecer a população brasileira por cerca de 4.000 anos. Mas por que é importante conhecer as características do sistema aquífero Guarani? O aquífero Guarani é uma reserva estratégica para a região do Mercosul. Por isso, o Projeto Guarani concluiu que áreas de afloramento precisavam de estudos mais detalhados. Entre as ações recomendadas pelo projeto está o estudo de vulnerabilidade natural à contaminação e estratégias de proteção das áreas de afloramento, elaborado pela ANA. Esse estudo avaliou as sensibilidades do aquífero a partir da análise de suas características físicas. As áreas de afloramento constituem-se principalmente nos locais de recarga. Já as áreas de descargas do aquífero contribuem com a água para as nascentes e rios da região. O estudo sugeriu a delimitação de 9 áreas de proteção de aquífero e um corredor ecológico para a proteção da quantidade e qualidade dessas águas. A maior parte das amostras de águas subterrâneas atende aos limites de potabilidade estabelecidos na legislação. Porém, em algumas amostras, há coliformes fecais, o que mostra a necessidade de mais cuidado na construção de poços tubulares, que devem ser feitos por empresas credenciadas, atendendo às normas técnicas e sanitárias. Estudar aquíferos é parte das ações da agenda da Agência Nacional de Águas para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. Ao estudar os aquíferos, a ANA fornece subsídios que ajudam as unidades da federação a cuidar dessas valiosas reservas, já que no Brasil cabe aos estados fazer a gestão e autorizar o uso das águas subterrâneas. As águas que infiltram no solo são as mesmas que voltam à superfície, abastecendo rios e afluentes. Por isso, só a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas pode garantir a gestão eficiente dos recursos hídricos. Para saber mais sobre o Sistema Aquífero Guarani, acesse o site da ANA, ana.gov.br. Então é isso aí, pessoal. Nós vimos esse vídeo institucional, tá, da Agência Nacional de Águas do nosso país. Ela que é responsável pelo gerenciamento, né, dos recursos hídricos na escala nacional. Bacana? Aqui é um novo modelinho aí para vocês, essa ideia como é que a contaminação do aquífero Guarani ele está ocorrendo ao longo do tempo, né?
nós temos aí vários mecanismos, né? A questão do descarte irregular do lixo, né? Que produz o chorume e acaba permeabilizando, adentrando dentro do solo e contaminando os recursos dos lençóis freáticos. Nós vamos ter os vazamentos da rede de esgoto, né? A questão não é tratada, mais uma vez o chorume entrando dentro do subsolo e contaminando essas águas subterrâneas, né? Lá naquela imagem anterior tem a questão também dos resíduos, né? Do processo industrial, que também acaba contaminando, né? Os lençóis freáticos, né? Nós temos uma quantidade bastante significativa, mas que precisa ser cuidada.